Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar do seu anjo da guarda, ou seria o seu anjo guardião. Para a gente falar do sagrado anjo guardião, ou do anjo da guarda, ou dessa ideia de que existe um ser espiritual ali que nos protege, que nos orienta, a gente precisa voltar lá para o período paleolítico, lá longe na história, para a gente começar a entender práticas que a gente vai chamar de anímicas ou de xamânicas, em que um xamã ou um médium ali, aquela pessoa que tinha um poder espiritual no grupo, ela invocava um espírito para dentro dela e essa pessoa ela acabava falando através do xamã. Esse espírito funcionava como uma espécie de guia espiritual da tribo, ele era considerado um espírito protetor, depois foi associado a animais que protegiam a tribo, ou até mesmo a ancestrais daquela tribo. Então essa ideia veio aí desse período xamânico, e a gente tem um curso aqui no canal falando sobre história da magia que a gente explica um pouco essa evolução mágica. Mas voltando a essas entidades, a gente pode, depois desse período paleolítico, essa ideia ela foi evoluindo, ela foi tomando uma consciência maior, até que ela chegou no que nós vamos chamar de papiros mágicos gregos, que nada mais são do que papiros herméticos, que os gregos trouxeram conhecimento do Egito, traduziram obviamente para o grego, e aí eles criaram ali uma espécie de um manual mágico, em que uma das magias era você invocar esse ser que te protegia. Então eles já tinham um entendimento de que existia um ser que te protegia, e esse ser era chamado de Paredros. Esse Paredros nada mais era do que uma deidade que te tutelava. Esse conceito vai evoluir para os pré-socráticos, para os socráticos, para os platônicos, e nós vamos chamar eles de daimons, que não tem nada a ver com demônio. Esses daimons são essas supraconsciências, ou essas vozes que vinham ali orientar os filósofos gregos, como é o caso do Sócrates, por exemplo. Mas muito do que a gente tem dentro da magia hoje vem do hermetismo, que acaba vindo do platonismo e principalmente do neoplatonismo. O neoplatonismo então vai pegar algumas ideias que tinham ali no platonismo e vai manter essa ideia de seres divinos superiores que jogam contra a gente ou jogam a favor da gente. Então essa ideia desse Paredros, desse sagrado ser que nos guarda, ela começa a evoluir. Ela vai entrar ali por meandros do gnosticismo, ela vai se infiltrar ali numa ideia de uma cabala judaica hermética, ou seja, aquela cabala judaica que veio para o ocidente e que foi ensinada dos judeus para os cristãos, e os cristãos vão começar a usar dentro de processos alquímicos ou dentro de rituais a ideia de que esse ser é um anjo da guarda, um anjo guardião. Eles vão começar a trazer essa ideia de anjo para esse ser celestial, esse ser de um plano superior mais sutil. E aí um cara chamado Abramelin vai escrever na Idade Média um livro que vai ensinar o que é esse tal de sagrado anjo guardião. Bem, esse Abramelin, teoricamente, ele é um livro meio obscuro, mas teoricamente ele teria escrito esse livro ali por volta de 1600. E esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ele conta a biografia de um cara chamado Abraão o Judeu. E aí nessa história aí, dessa biografia desse Abraão o Judeu, essa história conta que Abraão era um cara que fazia mágica, ou tentava fazer as coisas, ele não tinha sorte com nada, dava tudo errado, ele já estava quase desistindo da vida, quando ele encontrou um sábio egípcio chamado Abramelin. E aí a segunda parte então é o Abraão contando pra gente que ele copiou os manuscritos do Abramelin e ele trouxe esses pergaminhos sagrados de uma magia sacra que fazia essa conexão com esse mundo divino. Ele trouxe isso para o conhecimento de nós, pobres mortais aqui no ocidente. E a terceira parte do livro fala basicamente da criação de cameás, que são os famosos quadrados mágicos. E a gente ainda vai falar um pouco mais deles, principalmente quando a gente for explicar ou no curso de tarô sobre um dos cameás mais famosos, que é o tarô, ou quando a gente for falar em vídeos aqui no canal sobre o tal do cameá ou camea, como algumas pessoas falam. Mas o importante é que dentro desse livro tem um ritual muito específico, que é o ritual de evocação e de conversação com o seu sagrado anjo guardião. Esse sagrado anjo guardião, dentro dessa mística da Idade Média, ele era considerado uma entidade externa. Ele era considerado realmente um anjo designado por Deus para tomar conta de você. Ele ia além do conceito
conceito de um anjo da guarda? Ele não era só um anjo da guarda, mas ele era também um guia que fazia com que você conseguisse se aproximar da sua verdadeira essência. Esse tratado, então, esse ritual feito pelo Abramelin, ele é usado até hoje. Muitos magos realizam esse ritual para terem acesso ao seu sagrado anjo guardião, à sua essência. Isso vai depender da tradição. Então aqui eu vou voltar um pouco agora para o conceito do que é esse sagrado anjo guardião, porque ele não é algo que é um ponto em comum entre todas as tradições. Existem algumas tradições que acreditam mesmo que ele é um anjo, que Deus designou um anjo para cuidar de você, que esse anjo, além de ser seu anjo ali que guarda, ele te orienta. Outras tradições vão considerar que ele é uma entidade externa, mas não bem um anjo. Ele é uma espécie de um guia espiritual que tem uma qualidade de orientar e de guiar aquele pelo qual ele tem afinidade energética e escolheu. E tem ainda uma vertente que vai dizer que esse sagrado anjo guardião nada mais é do que o seu eu superior. E aqui a gente vai entrar numa polêmica, porque as ordens mágicas mais tradicionais, elas acreditam que realmente é uma consciência externa, que não é o nosso eu superior. Eles consideram que isso é uma psicologização da magia e que essa psicologização da magia ela é extremamente prejudicial para o âmbito mágico. Já existem outras tradições mais modernas, normalmente de magos mais modernos, que vão acreditar que realmente esse sagrado anjo guardião é uma espécie de um self superior, de um eu superior, que ele sabe muito mais do que a gente. É o nosso inconsciente ali que está se integrando com o nosso consciente de uma forma que ele consegue se manifestar em termos simbólicos perante nós, e ele consegue passar para nós um ensinamento muito sábio, uma coisa que parece que a gente não conseguia uma resposta, mas ele traz essa resposta. Então a gente tem essa ideia que vem da Idade Média de um anjo, mas quando a gente começa a entrar para as ordens mais modernas de magia, como por exemplo a Golden Dawn, a gente vai ter personagens famosos como Crowley, como a John Fortune e como o MacGregor Matters falando que, olha, talvez esse anjo guardião seja o nosso eu superior. Então ali você tem o começo de uma transição desse mundo quase que judaico-cristão dentro dessa mitologia dos anjos, para que você comece a entrar na tal da psicologização da magia. O Crowley, inclusive, ele vai escrever um livro chamado Liber Samekh, que é uma forma de você ter a conversação com o seu sagrado anjo guardião sem usar o ritual de Abramelin. E a ideia do Crowley foi justamente facilitar o processo, e ele no começo acreditava mesmo que aquilo era uma espécie de um eu superior, mas já no final da vida ele começou a acreditar que não. Aquilo era uma entidade apartada da consciência dele. Era uma consciência muito mais elevada, muito maior, mas que não fazia parte da consciência do Crowley. Era algo externo. Bem, de forma resumida, então, esse conceito vem, né, dessa invocação de espíritos. Durante a Idade Média vai ganhar ali um selo salomônico, cristão, neoplatônico. Lembrando que essas magias salomônicas são magias da Idade Média, não foram feitas pelo rei Salomão, mas ganharam ali como se fosse um selo de credibilidade dele. Então a gente tem o início da construção desses rituais mágicos nesse momento, e aí a gente vai desenvolver isso para as ordens modernas e chegar na concepção que a gente tem hoje, de algumas ordens acreditarem que aquilo é uma psicologização da magia e que não é nada de uma projeção do nosso inconsciente, aquilo realmente é uma entidade externa à nossa consciência, e nós temos ordens modernas que acreditam que realmente é uma psicologização, que aquilo é um aspecto do nosso ser. Eu gosto muito da ideia de que o sagrado anjo guardião ele é como se fosse um eu nosso do futuro, ele é como se fosse uma parte da nossa consciência que está fora aqui do campo de habitação do espaço-tempo da terceira dimensão, e esse cara tá num lugar em que ele já conhece respostas, porque ele já trilhou caminhos que a gente ainda vai trilhar. Eu não tenho ainda uma opinião formada se isso é uma entidade externa ou interna. Na verdade, as evidências que eu tenho de práticas com esses rituais de conversação com o anjo, com o sagrado anjo guardião, me levam a crer que é um pouco de cada coisa. Que a gente tem aspectos nossos que se conectam com aspectos externos, e que essa ponte entre os dois é que constrói justamente essa imagem desse sagrado anjo guardião. Então dentro de mim eu tenho todas as respostas para as minhas questões, porque elas habitam o meu inconsciente. Mas fora de mim eu posso ter guias ou essas qualidades divinas que conhecem o caminho que eu vou trilhar, conhecem a minha essência, saibam
como eu vibro e conseguem me orientar nesse sentido. Fica aí uma provocação de que pode ser uma mistura das duas coisas. E lembrando que esse sagrado anjo guardião, ele tem a função de tanto te proteger, né, no sentido de não te deixar cair ali em coisas não muito essenciais, mas se você conseguir realizar os rituais, talvez os rituais do Liber Samek, ou talvez os rituais de Abramelin, que você consiga estabelecer esse contato constante com o seu sagrado anjo guardião, você vai ter uma intuição que nós chamamos de intuição solar. É mais do que a intuição natural que nós temos, aquela intuição que vem ali como a construção de uma sabedoria, que dá uma dica pra gente às vezes num momento, vem como uma certeza absoluta, como se fosse uma iluminação. Essa intuição solar é como se fosse um raio que atingiu a gente e a gente passa a ter certeza daquilo sem sombras de dúvida. Então é muito legal a gente começar a sacar quando são coisas que a gente já faz com uma certeza, com uma confiança, que talvez essas coisas estejam ligadas aí com essa comunicação já com o nosso SAG. O Liber Samek e o Abramelin não são as únicas formas da gente excitar esse canal de comunicação com o Sagrado Anjo Guardião. Outra forma é aprender a teurgia neoplatônica. Ali dentro da teurgia neoplatônica existem rituais para que você invoque esse daimon, esse paredros, essa energia exterior que seria uma criatura designada por Deus para cuidar dos encarnados e que existe uma específica para cuidar de você. Então, se você for procurar aí pelos papiros gregos mágicos, for procurar por teurgia neoplatônica, provavelmente vocês vão encontrar vários rituais para conseguir fazer no seu dia a dia e ter essa conversação de maneira mais direta com o seu sagrado anjo guardião. Mas não esqueça, tanto a sua essência quanto o seu sagrado anjo guardião, o seu anjo da guarda, eles estão o tempo todo tentando falar com você e tentando te mostrar o caminho da essência. E quem tiver ouvidos vai ouvir do lábio da sabedoria dos nossos anjos. Fiquem ligados, fiquem espertos, percebam quando é que vocês fazem alguma coisa com uma certeza muito grande e o resultado daquilo é uma harmonia no ambiente de vocês. Aí tá uma boa dica de quando o momento de gnose e de conversação com esse sagrado anjo guardião tá acontecendo ali na prática. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente ainda deve aprofundar mais nesse assunto. A gente ainda vai falar de Kameá aqui no canal. A gente ainda vai falar do livro de Abramelin e do ritual. Então tem muito assunto legal que esse vídeo ainda vai gerar. Acompanhem a gente, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, isso ajuda a gente bastante. Um beijo no coração de vocês, esfirras angelicais e protetoras para todos, no coração, até a próxima.